Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos novamente aqui na nossa minissérie Sabedoria Hiperbórea sob o olhar veganista. Estão todos me ouvindo bem? Roque, pode falar. Você está me ouvindo bem? Sim, o som está alto e claro, tá tranquilo. O pessoal está ouvindo bem a gente? Porque está dando um probleminha aqui na entrada. Estava um delay aí, mas eu acho que foi resolvido. Tá certo. Bom, vamos dar início, então, a esse novo episódio, falar de algo que nos deixa muito felizes, muito, como se diz assim, não diria emocionado, mas alegres. A alegria luciférica, ou a alegria de Freia, nos invade quando nós vamos falar de um tema como o tema de hoje, que é justamente a respeito da Virgem de Agartha. Né? Então, a Virgem de Agartha, que é o nosso estandarte central no veganista, ou do movimento veganista. Né? É um símbolo da nossa luz não criada e da nossa origem espiritual. Então, esse é um símbolo que, para nós, serve como uma recordação de que nós não somos daqui e que nós temos que colocar o nosso olhar na origem. Né? Então, hoje nós vamos falar a respeito de como surgiu, qual a origem, né, dessa imagem que vocês estão vendo aí atrás de mim, atrás do Roque. Por que essa imagem? Qual é a simbologia dela? De onde ela surgiu? Né? E também desmistificar algumas informações a respeito de que nós adoramos ídolos, ou então que nós temos uma nova religião. A gente ouve falar muito isso. Então, é importante que nós esclareçamos tudo nessa live para vocês, de acordo com aquilo que nós conseguimos compreender a respeito desse símbolo. Passo agora a palavra para o Roque, para que ele possa cumprimentar todo mundo. E também quero agradecer a presença de quem já está no chat, agradecer o apoio de vocês, tá? E pedir, como sempre, para compartilhar, para dar o seu like, para fazer esse vídeo chegar, inclusive, a pessoas que tenham dúvidas a respeito da Virgem de Agartha. Certo? Roque, é com você, Roque. Boa tarde, Ida. Boa tarde, audiência. O nosso encontro de domingo, né? Quinzenal, né? De domingo. É uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez. Queremos deixar aí nossa saudação muito carinhosa, né? Afetuosa aí para com aqueles que vão nos assistir depois, né? Em qualquer momento que esteja aí disponível para o seu horário. Nossa conversa hoje é uma conversa ancestral. Nós vamos realmente tratar de algo que data aí de pelo menos 150 mil anos. Então, assim, é uma viagem que a gente vai estar fazendo aqui e nós vamos poder entender bem melhor, né, o porquê, né, da importância desse símbolo, né, e como que isso foi sendo tratado ao longo dos anos aí, e é claro que sempre com segundas intenções, né. Nós vamos compreender bem essa questão aí, como comentou a Ida, né, da sacralização, das questões ligadas aí a esse estandarte nosso, né? E compreender também um pouquinho do que é muito falado hoje, né? Sobre dualidade, enfim. Para poder entender melhor o papel que cumpre a sacralização dentro desse processo. Então, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos, né? Certo, Roque. Agradeço aí as suas palavras e vamos em frente. Vou pedir aí para Casey ou para Marlene para colocar o primeiro quadro. Se não conseguirem, aí só me avisam
que a gente vai seguindo, tá bom? Porque hoje nós estamos o Demiurgo atacando aí na parte técnica. Opa, chegou! Muito bem, então nós temos nosso bloco 1, que vai tratar da origem do mistério, né? Da luz que desce à Terra. Então vamos falar de Ama, a donzela da Atlântida, o ensinamento do incognoscível, o encontro e o presente, o retorno à Atlântida e a primeira permanência do mistério. Então, isso é muito interessante pelo seguinte: em primeiro lugar, eu vou aproveitar que estou com a palavra, Roque, e vou comentar com o pessoal sobre a questão, principalmente essa que eu até ri no começo, né, com relação a criarmos uma nova religião, né? Então, vocês vão entender, hoje, vocês vão conseguir entender por que não é uma nova religião, né? Primeiramente, porque essa imagem da Virgem com o menino no colo, e inclusive com essas espigas de trigo na mão, ela data de uma época proto-histórica. Então, proto-histórica, nem pré-histórica, ou seja, ela data de uma civilização que é mencionada por muitos autores, filósofos antigos, que se refere à Atlântida, que tinha esse nome de Atlântida. E na sabedoria hiperbórea, inclusive, é falado que essa Atlântida não foi a única, foi a última Atlântida, né? E nessa Atlântida havia um mito. Já naquele tempo, já havia um mito de tempos imemoriais sobre uma donzela, uma moça de alto valor espiritual, que clamou ajuda ao incognoscível, porque naquela época em que ela vivia, o povo estava sendo castigado por muita fome, muito sofrimento. Então, ela pediu ajuda e ela foi atendida, né? Então, nesse relato hiperbóreo, ela é descrita como uma jovem muito pura no sentido espiritual. E ela não era uma deusa, né? Era uma víria. Víria é uma pessoa que nós costumamos chamar, já falamos em outras lives, né? É alguém semidivino, que é hibridizado. E essa donzela, ela se tornou digna de receber instruções diretas daquele Deus incognoscível que está acima do Deus criador deste universo, né? Então, essa foi como diríamos assim, essa foi a origem desse mito da Virgem. Então, uma história que aconteceu em tempos muito remotos e que chegou até nós como mito. E depois nós vamos ver como esse mito foi aproveitado, tá? Eu vou passar a palavra para o Roque, para ele dar a introdução a respeito, né, dessa parte, né, que a gente está falando da origem de Ama, que era o nome que ela tinha na Atlântida. Roque, fica à vontade. Essa abordagem que a Ida fez, né, colocando aí essa questão do incognoscível e a questão do demiurgo, né? Então, isso é importante porque, quando nós tratamos do aspecto do demiurgo, está se levando em conta a criação que ele fez. Até aí, existia o ser que ele criou, o Pazu, né? E não existia nenhuma outra questão que tivesse aí sendo questionado ou, enfim, de alguma maneira gerando alguma inconformidade para com o que ele tinha de ideal.
todo o processo começa quando, de fato, adentra no universo do demiurgo a raça hiperbórea. Então, esse contexto é o contexto Atlântida, que a gente está falando aí, né? E Atlântida tinha uma organização social, tinha todo um contexto aí que era de casta, né? A Ama pertencia a uma casta, né? Uma casta de Kshatriya, né? Que era uma casta guerreira, e era uma nobre. Então, a pureza dela tem tudo a ver com o que a gente fala como sendo pureza sanguínea. O que significa isso? Ela tinha um alto grau de pureza sanguínea e, evidentemente, ela era pura por esse motivo, né? E todo o contexto que a gente vai estudar e conversar um pouquinho hoje aqui tem a ver com a realização, com o feito que fez essa donzela. E, evidentemente, isso há 150 mil anos atrás é algo que facilmente a gente esqueceria. Então, quando você fala, por exemplo, em recordar, né, significa que esses mitos precisam ser trazidos à tona para que a gente recorde isso. Muitas das vezes nos é difícil lembrar o que eu comi no almoço ontem, imagina eu lembrar o que aconteceu há 150 mil anos atrás. Então, todo esse trabalho, e a gente vai poder estudar ele detalhadamente aqui, como que a coisa foi acontecendo, tendo em vista aí o objetivo do demiurgo e o que aconteceu após o ingresso dos hiperbóreos no universo do demiurgo. Quando isso aconteceu, nós tivemos isso que é a separação aí entre os Siddhas que realmente resolveram cumprir com o plano do demiurgo e os Siddhas que não quiseram cumprir. E o aprisionamento, né? Então, a Ama vive esse aprisionamento como um Virya, como colocou a Ida, né? E todo o processo que vai se desencadear dentro da experiência de vida dela e do trabalho que ela realizou do ponto de vista espiritual é o que a gente vai estar tratando aqui. Então, é importante compreender isso, porque quando se fala ela recorreu ao incognoscível, significa que a pureza dela possibilitou a ela contatar, né, um Deus que está além do Deus criador desse universo. Então, começa a gente a entender aí alguns aspectos que têm a ver com essa questão da pureza, da divindade, não como religião, mas como uma realidade palpável para todo aquele que realmente consegue ter a sua essência integralizada novamente. Então, a Ama, como estava muito próximo desse potencial, ela conseguiu esse feito, independente das questões que diz respeito à sua raça, à sua conduta, à sua forma de vida, à sua bravura, à sua liderança, tudo isso possibilitou a ela um contexto histórico muito interessante e que, sem dúvida alguma, para todos nós é muito importante que isso esteja vivo dentro aí da nossa lembrança, né? Então, como introdução fica esse ponto, né? E vamos em frente aí. Vamos, então, continuando aqui, esmiuçando esse tema, né? Nós temos que esmiuçar, justamente até mesmo para vocês, quando quiserem comentar alguma coisa da sabedoria hiperbórea, de por que esse símbolo, por que essa mulher aí de vermelho, com esse menino no colo, e etc., né? Para que vocês tenham, inclusive, subsídios, tenham argumentos para poder explicar para as pessoas. Ou passa para eles também, né, essa informação. É claro que tudo que nós fazemos aqui e falamos aqui está apoiado nos livros de Luiz Felipe Moiano, Nimrod Rosário, o Pontífice da Sabedoria Hiperbórea. Então, as pessoas, claro que têm que ler, né, têm que estudar, para entender melhor o que nós estamos falando, porque se a pessoa simplesmente tem contato com essa live e não tem nenhum conhecimento prévio da sabedoria hiperbórea, pode ficar confusa. Mas ajuda na compreensão, né? A gente conversando, a gente pode
trocar algumas informações ou passar algumas informações que ajudem a compreender um pouquinho mais esse tema, que é um tema inédito. Eu vou dizer para vocês, sinceramente, eu nunca fui religiosa, fui batizada no catolicismo, mas eu nunca fui religiosa, nunca fui uma pessoa de adorar santo, de adorar estátua, né? De ir na igreja, enfim. Eu sempre fui uma pessoa afastada de igreja, de religiões, sempre respeitei, mas nunca fui beata, vamos dizer assim. Então, a figura da Nossa Senhora, que nós vamos falar mais para frente, para mim, era algo muito estranho. E a única que realmente me deu uma alegria de encontrar e de conhecer foi a Virgem de Agartha. Justamente por causa de tudo que ela carrega de simbologia e do nosso passado. Porque quem busca os mistérios, busca o passado. Quem busca os mistérios, a primeira pergunta que se faz é: de onde eu vim? Essa é a mais importante pergunta. E quando a gente se depara com um mito como esse, da Virgem de Agartha, algo dentro de nós acaba se manifestando. E nós entendemos que isso é um símbolo que passa diretamente para o inconsciente e encontra a memória de sangue ou a memória do espírito ancestral, como disse o Rock, né? Então, continuando com a história aí da nossa querida Ama, que é outro nome da Virgem de Agartha, que é o nome Atlante, a Ama, por conta de toda essa pureza sanguínea, dessa recordação que ela tinha, a memória de sangue, ela conseguiu se conectar com uma força, e seria uma força extra-universal, que era justamente o que nós chamamos de incognoscível, porque a nossa razão não consegue abarcar o que seria essa expressão divina, e ela é levada até um ponto oculto atrás de Vênus. E lá ela encontra com um personagem que aí é que muita gente se escandaliza. Ela se encontra com o portador da luz. E o portador da luz, que é o enviado do incognoscível, lhe confere a semente do cereal. E por um sistema que seria de partenogênese, ou seja, de quando a pessoa concebe sem ter nenhuma união carnal, ela pode gerar um ser, então chama-se partenogênese, é um dos sistemas. Ela traz no seu ventre aquele que seria que trazer o alimento espiritual para aquela humanidade que estava na miséria, tanto material quanto espiritual. Então, ela veio de Vênus com esse presente, a semente do cereal, porque naquela época, segundo se diz no mito, o povo chegava ao canibalismo, porque não havia o que comer. Então, ela trouxe a semente do cereal e aí foi possível se plantar e se colher e acabou com aquela prática terrível, né? Então, essa semente, ela foi uma intervenção daqueles que nós chamamos deuses, entre aspas, para auxiliar os seres humanos nessa situação de miséria, de penúria, de sofrimento. Então, como ela trouxe essa oportunidade, ela trouxe a semente, e ela trouxe também em seu ventre aquele que seria o guia espiritual daquela humanidade, Ama
ficou registrada na memória sanguínea dos povos. Então, essa figura feminina com o seu filho foi trazida no sangue até nós, né? Então, eu adiantei aí a história. Vamos ver se o Roque gostaria de acrescentar ou colocar alguma coisa que eu me esqueci. Roque, fica à vontade aí. Bom, é importante a gente entender que nessa época a Atlântida se encontrava numa condição um pouco pior, né, do que se encontra talvez hoje a nossa humanidade. Existia uma sinarquia, né, que é um conjunto de liderança que realmente prepara uma civilização para um determinado momento, em que se vai ter uma liderança única, né? E esse processo já era muito adiantado e existiam muitos conflitos, muitas guerras, né? E muita fome e muita doença, evidentemente. Então, todo o processo entre as raças que existiam naquele momento em Atlântida já estavam bem degradadas. E a Ama, ela era uma princesa guerreira e fazia parte da elite, né, de combatentes que, evidentemente, nessa época, ainda nos primórdios disso, ela ainda combatia servindo a essa elite, a essa sinarquia atlântica, né? Porém, o que a gente vai perceber ao longo desse processo é que ela, pelo seu próprio ímpeto guerreiro, pela sua própria inquietude espiritual, ela logra ir além do contexto da Terra. A tecnologia que existia na época era muito superior à nossa, e consegue constatar o que hoje nós conhecemos como Shang Shambhala, que é realmente o governo central dessa sinarquia. E a partir daí, tudo isso só fez crescer, né, a indignidade, a força espiritual dela e todo o processo que advém de ver como que ela teria, de certa forma, se degradado, né, porque estava com sua potência de guerreira servindo a uma classe sinárquica. Ela sofria em ver seu povo morrendo de fome, sofria em ver a espiritualidade do povo se degradando pela própria ação que obrigava uma degradação racial entre as raças atlantes, né? Então, esse conjunto de coisas no seio dessa guerreira provocou todo esse clamor que a Ida colocou, né? Assim, como que eu posso compreender e ajudar meu povo? Então, é nesse sentido que vem a orientação, porque essa motivação não só fez com que o Inconhecido enviasse um representante da raça hiperbórea para esses confins do universo aqui, não necessariamente dentro do nosso, mas atrás de Vênus, e orientou que ela encontrasse com ele lá. Então, a tecnologia que se tinha na ocasião permitia a essa guerreira alçar essa viagem, e como colocou a Ida, né, nessa viagem, o incognoscível, através desse enviado, né, pôde proporcionar para ela 4 presentes, né? O primeiro presente foi colocado, essa questão da semente, né, que vinha a saciar a fome do seu povo, e também não só a fome do ponto de vista físico, né, anímico, mas também do ponto de vista espiritual. Trouxe a possibilidade de gestar dentro do plano da realidade Atlantis, né, um ser, né, que era um ser muito puro, que é o seu filho, o menino de pedra, e também teve o dom de tocar o coração dos Vírias mais corajosos, dando a eles a possibilidade de se tornar um guerreiro de pedra. Então, nós temos assim aspectos muito interessantes e foi possível essa guerreira, né, a poder tratar, né, com esse vínculo todo aí o seu próprio trabalho. Então, tudo isso faz com que nós enxergamos aí, nesse momento, não um aspecto santificante,
mas um aspecto de um ser, assim como nós, do ponto de vista de estar vivendo na realidade da Terra, que sofria com essa indignidade, com o processo de degradação humana, a qual era cometido os seus pares, né? Sentia-se demasiadamente mal pelo fato de estar servindo a uma sinarquia, né? Dando a sua força guerreira, dando esse processo como um todo. E o outro ponto é que esse contexto todo foi dado a ela a chance de liderar a primeira rebelião dos guerreiros sábios. O que nós entendemos como sendo o início do conflito em Atlantis, a revolução das raças contra esse estado de coisa que a sinarquia vinha proporcionando, se deve à liderança dela. E ali foi um dos 4 pontos em que ela pôde constatar e realmente ter clara nessa entrevista que ele teve com esse enviado do incognoscível. Então, quando volta até então um ser comum como nós, né, porém muito mais puro, né, o convívio da sua sociedade, volta com uma revolução imensa, trazendo no bojo, né, das suas possibilidades, semear uma nova agricultura que saciaria a fome, iniciar um processo, de certa forma, de recordação, um processo iniciático do ponto de vista de recordação espiritual de cada um, podendo chegar a se tornar um homem de pedra, assumir para si liderança de um confronto armado, né, porque era uma guerreira, e sendo que dessa vez não estaria mais guerreando contra as castas que ela era colocada a fazer. Ela não estaria mais oprimindo o povo, como que acontecia ali, quando ela servia antes, mas senão que enfrentando as próprias forças de Shang Shambhala. Então, a lembrança, a recordação, né, essa veneração que se tem, é a um ser humano que ousou fazer isso. Então, é muito diferente da questão da visão de uma santificação como nós talvez entendamos hoje. Embora a sacralização, a gente vai entender que ela é um mecanismo que é usado, né, para que possa, de fato, se obter algo mais sublime, ao invés do profano. E isso, inicialmente, é praticado, como a gente vai poder ver, pela própria sinarquia. Aliás, é uma coisa interessante, a gente vai observando que a sinarquia sempre utiliza mais a questão da polaridade, a questão de assumir uma direção. E aí os seres hiperbóreos, os siddhas leais, vêm no contexto de contrapor essa questão. Então, assim, a gente vai poder entender um pouco como que a sacralização ela atua no processo de elevar a dualidade, mas são pontos muito distintos. A gente vai entender, por exemplo, que a polarização é uma característica do universo criado. A polarização existe em todo o processo. Não há como o indivíduo dizer eu estou fora da polarização. Você vai poder sair da polarização por esse contexto que visa essa alquimização, porém só tem 2 formas. Ou você vai sair para a realização, o propósito do demiurgo, que é o que a gente entende como inteléquia, ou você vai sair para realmente se ausentar da criação dele. Né? Qualquer outro viés que isso vai colocar vai ter que convergir para um desses pontos. Então, nesse momento, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa questão da sacralização, quando vai ver que toda essa memória se perde, aí vai acontecer algumas questões interessantes nos próximos blocos, a gente vai entender como que isso funcionou. Mas, nesse momento, é bem interessante esses pontos, né, que é o que eu lembro. Né? Ok? Pode ir, camarada aí. Camarada Roque, isso mesmo. Muito importante você lembrar dessa parte aí da batalha de Ama, né? Por isso que é bom sempre ter mais de uma cabeça pensando e lembrando, porque é muito colocado nesse sentido. Por exemplo, não seria exatamente a santa que nós estamos acostumados, né, atualmente. Ela era uma guerreira, era alguém que batalhava, era alguém que dirigia, né, pilotava naves de combate, né? Ela não era uma donzelinha mimimi, frufru, não, ela era brava, ela era uma guerreira, ela era muito, muito sábia,
e muito valorosa, né, como guerreira. Tanto é que ela era comandante de um dos pelotões lá daquela época. A história é muito bonita, né? Vocês vão encontrar essa história na radionovela, né, do Belicena Vilca, em português, no canal da Adriana Andrade, Sementes de Sabedoria Hiperbórea. Né? Lá vocês vão encontrar toda essa história que nós estamos contando para você. Né? E a verdade é o seguinte, como disse o Hawking, muito bem falado, era uma pessoa como nós, né? Mas que se transformou em um mito para o povo atlante. E esse mito, a sabedoria hiperbórea vai resgatando e vai nos contando as histórias. Então, continuando, nós temos agora o nosso segundo bloco, e no nosso segundo bloco nós vamos ver aí outros pontos importantes que a Marlene vai colocar aí para nós. Aí, maravilha, Marlene. Bloco 2. Ou Marlene ou Casey. Uma das duas está aí nos bastidores. Bloco 2. Pirena, o fogo frio e a linhagem de Tarsis. Então, aí vocês vão encontrar um novo nome da Virgem de Agartha, Pirena. Nós falamos de Ama, agora vamos falar de Pirena. O surgimento de Pirena, o ritual do fogo frio, o ataque às moradas de Tarsis, da família de Tarsis, a criação do culto da Virgem da Gruta e a continuidade secreta. Então, primeiramente, por que surgiu Pirena? Em outro ciclo histórico da humanidade, por conta dessa memória de sangue que recordava Ama, começou a se manifestar um ritual. Esse ritual, inspirado, é claro, por esse mito, era para a deusa Pirena. E a deusa Pirena foi representada como uma mulher com a cabeça cheia de serpentes. Está ali em cima de mim, ó. Pirena, com a cabeça cheia de serpentes. O que essas serpentes, que lembram a Medusa, representam? Representam a sabedoria. Cada serpente representa uma runa. Vocês lembram que a gente falou das runas no último episódio. Então, as serpentes representam as runas, e são em número de 16 runas. Tudo isso está explicado no livro O Mistério de Belicena Vilca, em detalhes. E a gente aqui só está recordando, na verdade, esses detalhes, essa história para vocês. Então, essa divindade chamada Pirena lembrava justamente Ama, porque os homens traziam, a humanidade trazia no seu sangue a lembrança desse ser agora já mítico, né? E que fazia com que eles se lembrassem do quê? Do fogo frio, ou seja, do espírito. Porque a matéria, o corpo que nós vivemos, ele é quente. Então, é chamado de um corpo de fogo quente. Tanto é que nós temos aqui, o nosso corpo precisa estar aquecido a uma determinada temperatura para poder continuar funcionando, né? Enquanto que o espírito não necessita desse fogo quente. A vida existe no fogo frio, a vida eterna. E esse é um dos mistérios da sabedoria hiperbórea. Então, Pirena representava a morte do fogo quente. Então, aqueles que eram devotos de Pirena nessa época, eles vinham de locais distantes para tentar justamente se libertar da prisão material, se libertar do corpo e da alma, se libertar da vida quente. E eles sabiam, inclusive, que nesse ritual eles podiam morrer
ou seja, eles podiam perder o corpo físico, mas havia a possibilidade de que eles ressuscitassem. Mas só que quando ressuscitavam, já não eram mais homens comuns, eram homens de pedra, eram homens que tinham vencido a morte. Vejam que coisa interessante. Como no caso Odin, ou Navutan, que foi justamente o filho de Ama, aquela semente que foi colocada nela. E esse Navutan trouxe o quê? As runas. E as runas são representadas na cabeleira de serpente da Medusa. E Navutan morreu e ressuscitou. Então, tudo isso está interligado, tudo tem a ver com tudo. Todo esse mito que veio ao longo da memória ancestral da humanidade tem as suas conexões, os seus vínculos. Por que é falado do fogo frio? Por que tem essa questão de morrer para a vida quente e renascer como homem de pedra? Tudo isso tem a ver com esse mito e tem a ver com a libertação da roda do Sansara, a libertação da morte, a libertação dos ciclos de ida e vinda, o ciclo do eterno retorno para pagar dívidas kármicas e tudo mais que nos dizem para justificar essa prisão, né? Então, esse ritual do fogo frio, ele foi resgatado depois pela família de Tarsis, que era justamente a família da Belicena Vilca. Só que não é interessante para as forças que aprisionam o reflexo do espírito aqui, nesse lugar, nessa condição, não é interessante que os homens conheçam esse ritual e nem que conheçam essa possibilidade de escapar. Portanto, a família de Tarsis é atacada quando eles descobrem que a família de Tarsis estava de posse desse ritual e podia criar homens de pedra. O que é um homem de pedra? É alguém que se libertou do medo da morte física e que não é mais escravo das paixões humanas. Então, não é mais manipulável. A hierarquia oculta que comanda essa nossa prisão nos manipula justamente por meio das paixões. Justamente nos manipula por meio das emoções da alma. E esses homens de pedra já não poderiam mais ser manipulados. Imagine se a humanidade toda, através desse ritual, através dessa prática, chegasse a se transformar em seres de pedra. Já não teria mais condições de a prisão existir, já estariam todos libertos, né? Então, é muito importante saber por que essas hierarquias infernais perseguem os hiperbóreos, assim como perseguiram a família de Tarsis quando descobriram o ritual. Então, eles atacaram a morada de Tarsis, destruíram o local onde eram feitos os rituais, e Pirena foi esquecida, vamos dizer assim. Só que depois retornou com o culto à Virgem de Agartha. Como que seria esse culto à Virgem de Agartha? Né? Seria justamente a Virgem da Gruta, né? Quando a família de Tarsis teve que se converter ao catolicismo por força, eles criaram o culto da Virgem da Gruta.
a Virgem de Agartha, porque Agartha é uma palavra atlântica que quer dizer gruta. É a Virgem do subterrâneo, é a Virgem do inconsciente, é aquela que está escondida na memória ancestral, no nosso inconsciente, como uma recordação do nosso espírito eterno, né? Então, mesmo eles destruindo ou tentando destruir esses rituais de contato com essa memória ancestral, não adiantou, porque o mistério continuou vivo através da linhagem da família de Tarsis e também no inconsciente coletivo da humanidade, né? Então, eu vou passar um pouquinho para o Roque, para acrescentar, para lembrar de mais alguma coisa também. Magnífico. Bom, vamos fazer um exercício aqui, um esforço um pouquinho. Para quem não lê Obedecendo, eu convido a ler, né, ou a fazer parte dos nossos grupos de estudos, ou mesmo do clube de leitura, porque o que nós estamos fazendo aqui é passar assim, muito rapidamente aquilo que é alvo assim, de páginas de estudo dessa obra magnífica, né? Para entender nós vamos falar aqui de um hiato enorme. Estavam falando de 150, 120 mil anos, agora a gente solta para mais ou menos alguma coisa em torno aí de 1.000 e poucos anos, né? Então, aconteceu todo um processo para trás aí que levou a vida no nosso planeta a estar como nós estamos hoje. É mais perto do que a gente conheceu, né? Então, o que aconteceu aí? Então, nós tivemos aí dois grupos trabalhando após a Guerra de Atlântida, que foi o fundamento e a imersão dos Atlantes morenos e dos Atlantes brancos, e esses dois grupos vieram da África para cá, disseminando seu conhecimento para toda a raça que somos nós, né? Em última análise, né? Então, o processo que desencadeou essa raça Atlante morena, é exatamente um processo de fazer com que toda a estratégia dos Atlantes brancos, que era exatamente o quê? Manter ativa na lembrança do povo esses princípios, né? Esse estandarte, como ama e tudo mais. E os Atlantes morenos queriam o quê? Fazer com que isso fosse esquecido, para que, de fato, o homem moderno jamais se lembrasse de sua origem extraterrestre e de tudo que aconteceu com relação à proto-história dele, né? Então, nós tivemos aí aqueles povos, né, que seguiram orientações dos Atlantes brancos, usando a estratégia do cerco, preservando, se mantendo ativo, lutando por seus valores o quanto puderam, até chegar um momento em que, por uma fadiga de guerra, eles acabaram sucumbindo ao que o que é chamado do pacto cultural, que é exatamente o que vendia os Atlantes morenos. Então, através desse pacto cultural, prometendo o quê? Paz, e uma série de questões, esses líderes, esses reis, né, guerreiros, acabaram sendo atraídos por essas ofertas, e isso aí foi o que acabou de motivar todo o mergulho no esquecimento dos princípios e valores que nós temos hoje. O quê? Fazendo com que a Mini se enfraquecesse cada vez mais ao longo da geração. Então, aconteceram aí casamentos entre eles lá, para que pudesse cada vez mais promover essa facilidade do esquecimento. E, vagarosamente, esses Atlantes morenos, que eram sacerdotes, foram introduzindo seus cultos, e aí começa a entrar a questão da sacralização. Quem coloca esse contexto dentro disso são os Atlantes morenos. Ele vai começar a colocar esse processo dentro da cultura, dentro da forma de vida desses povos, para que pudesse gradativamente ir eliminando os seus valores a princípio e depois tomando todos os implementos que lhes eram concedidos, né? As pedras de Atlântida que todos esses povos antigos tinham, os menires eram destruídos, todo um processo gradativo de destruição da lembrança. Então, quando surge aí a Pirena, ela surge como um contexto de fogo frio. É exatamente aquilo que os Atlantes morenos colocam para que esses povos passem a servir.
Então, esse surgimento desse contexto aí entra exatamente para essa questão da sacralização do culto e tinha por trás um viés, evidentemente, um viés sagrado, que era o quê? Ativar o fogo frio, fazer com que a alma, aliás, ativar o fogo quente, fazer com que a alma seja escrava das paixões. Então, cada vez mais essa prática ia se difundindo dentro desse contexto, e aí que vai surgir a família de Tarso. Porque é aquela família que vai exatamente entender o processo, e é quando os Cidas Leais começam a entender que seria preciso implementar um plano para que esses povos não sucumbissem plenamente. Então, eles criaram, né, o que é a missão familiar, e a missão familiar que coube à família de Tarso é exatamente compreender o sagrado. Porém, que essa transcendência não vai para o lado do fogo quente, ela vai para o lado do fogo frio. Então, assim, é a questão da dualidade, né? A dualidade vai acontecer, ela faz base do processo. Porém, os sacerdotes, né, os Atlantes Morenos, querem levar a dualidade para o lado da alma. E é claro que os cidadãos leais querem que o espírito se desenvolva, desperte, acorde, né? Então, são processos que estão desenvolvendo ali. A síntese, nesse caso, vai sempre levar ou para o lado da consolidação dos propósitos dos Atlantes Morenos, ou vai levar para a consolidação dos propósitos do Atlante Branco. Não há conciliação nesse processo, né? O que há aí é um processo de entendimento melhor do que está acontecendo nessa situação aí. Então, nós temos um povo todo sucumbindo a um pacto cultural, a um culto, a um tipo de virgem, um tipo de situação em que visa exatamente fortalecer a alma do indivíduo, e um culto que começa a se formar na base de uma missão familiar, para que pudesse, depois de gerações e gerações, essa família pudesse entender o que existe de espiritual por trás desse culto. Aí você vai ver começando a surgir, o contexto histórico vai mudar um pouquinho, você vai ver que a Pirena vai se transformar em Beriçana, e você vai ver uma série de contextos aí com práticas que até então os sacerdotes morenos desconheciam. Para eles, a prática era uma prática do fogo frio, do fogo quente, quero dizer. Enquanto na surdina eles praticavam, né, exatamente o culto ao fogo frio. Quando isso veio à tona, aconteceu o que a Ida colocou. Eles atacaram, destruíram o bosque com todo o seu processo e tudo mais. Aí vem outras transformações que envolvem aí o exército romano, o cristianismo, todo um contexto voltado ainda à questão da sacralização, porém sempre visando, no caso do Atlante Moreno, ao fortalecimento da alma, e o Atlante Branco, no caso, está o quê? Está tentando sempre criar estratégias para poder bloquear essa ação. Ele não atua na polaridade diretamente. Na realidade, ele está respondendo a um processo que vai impedir que aquilo se consolide. Então, a família de Tarsis entra como uma parte importantíssima, e principalmente quando nasce o Noi lá, que consegue compreender a missão familiar e consegue resguardar uma das últimas pedras atlânticas, incrustada numa espada, que é chamada de espada sábia, vai ser guardada na gruta para fugir das perseguições que aconteceram ali. Então, é toda uma luta em prol de não perder esses vínculos, porque o que proporcionava essa pedra? O contato com os Cidas Leais, a lembrança da origem. E era exatamente a missão dos Atlantes Morenos, tomar essas pedras de tudo quanto é jeito, nem que seja para exterminar um povo. Então nós tivemos casos de Stonehenge, situações muito complicadas aí, que quem for ler o livro lá vai ver, exatamente porque os Atlantes Morenos queriam resgatar esses artefatos das mãos da humanidade, nós, né? Então, praticamente, chegamos... Essa questão vai vir depois para a América do Sul, mais para frente um pouquinho. Nesse momento está na Europa, acontecendo todo esse processo aí. E quando vai ressurgir isso já dentro de uma visão cristã, né? Os senhores de Tarso não tiveram dificuldade em assimilar para si a visão cristã. Só que o Cristo que ele enxergava era o Cristo que ele lembrava, o Cristo Lúcifer, o Cristo Atlântico, né? Então ele cultuava, né, fisicamente um Cristo que, desculpe, toda a igreja
toda a cristandade, todos os golems viam como sendo uma missão da Igreja de Roma, quando na realidade estavam cultuando a Christus Lúcifer. Então, todo esse processo que ele vivenciava internamente, fechado, a porta fechada, um culto fechado. Mas não é um culto pela sacralização, é um culto para cegar a transcendência do que existia ali. É fazer com que o profano seja substituído por algo divino. Não é uma sacralização pelo objeto em si. Então, essa é uma importância entender, porque a sacralização vai ser um processo que vai ser lançado mão, tanto o atacante moreno, e os atacantes brancos não vai lançar mão da polaridade, mas vai lançar mão do subterfúgio para que isso não aconteça, para que não ocorra sucesso na missão que os golems pretendiam fazer. Como hoje, a gente vai poder ver que temos um infinitamente, um número maior de escolas de mistérios e tudo mais que acabam gerando em torno do mesmo processo do desenvolvimento da alma. E pouquíssimas escolas que realmente desenvolvem o trabalho ligado à missão familiar, a missão de resgatar o espírito eterno dentro de cada um de nós. Então, em linhas gerais, eu acho que eu deixo mais ou menos no pé onde a Ida deixou, o que ela colocou, só amplia um pouquinho a percepção para que a gente possa lembrar de quem já leu um pouquinho. Camarada Ida, à vontade. Perfeito, camarada Roque. Perfeito. Exatamente tudo isso que você falou é muito pertinente, e inclusive aqueles que quiserem realmente aprofundar nessa história, nós temos aí o audiobook. O audiolivro está aqui no nosso canal, né? Todinho, do livro todo. Se bem que eu, como professora de português, sempre insisto na questão de que há que se ler o livro, né? Ouvir é interessante para fixar as ideias, mas a leitura é imprescindível, né? E eu queria comentar um pouco, até reforçar o que o Roque estava falando, a respeito dessa questão de por que que a família de Tarsis criou esse culto, né, resgatou o culto de Pirena sob a forma agora da Virgem da Gruta, né? Então, eu quero trazer até aqui algumas frases que não são minhas, são da Marlene, né? Que seria para preservar clandestinamente a recordação. Então, a família de Tarsis criou o culto da Virgem da Gruta, que é, inclusive, uma virgenzinha que existe aí em muitas cidadezinhas, né? Aquela virgem que está dentro de uma grutinha, que vocês conhecem, né? Essa já é uma alteração da Virgem de Agartha, da Virgem da Gruta. E não era religião, não era uma religião, e não era uma devoção àquela estátua, àquela imagem. Era um disfarce. Um disfarce para quê? Para proteger o mistério original. Então, eles protegendo com essa missão familiar, fizeram com que chegasse até nós essa recordação dessa virgem, né? Dessa ama, né? Continuando, então, aí, através dos séculos, a gente mantendo essa recordação no nosso inconsciente coletivo, no nosso sangue, na nossa memória ancestral, né? Então, vamos passar para o bloco 3, para a gente continuar com essa história, para vocês terem mais detalhes a respeito, né? Bloco 3, então, nós temos aí Marlene, isso, o bloco 3, a Virgem de Agartha e a manifestação como Ama de los Andes. Esse é o outro nome da Virgem de Agartha, né? Ama de los Andes. Por que Ama de los Andes? Porque ela foi essa Virgem da Gruta, lá da família de Tarsis, foi resgatada onde? Em Cochabamba, na Bolívia, nos Andes, né? Então, nós vamos ver também uma multiplicação dos reflexos, uma multiplicação, né, no mundo dessa memória, desse simbolismo. Aí e a Virgem da Gruta
que realmente é a Virgem de Agartha. E nós vamos ver também esse renascimento nos Andes, como Ama de los Andes, que foi a restauração que o movimento veganista fez a partir da descrição que é feita no dia 13 da carta de Belicena Vilca. Está lá no livro. A descrição total. Então, vocês veem essa réplica que está atrás de nós aqui, né, tanto aqui, aqui, tanto minha aqui como do Roque. Essa é uma réplica da Virgem de Agartha, conforme foi descrita, que era a Virgem da Gruta lá da família de Tarsis. Então, no passar dos milênios, houve muitas representações desse sagrado feminino, porque esse mito foi preservado na memória ancestral dos povos, né? E por ser preservado, deu origem a muitas manifestações desse mesmo princípio feminino, dessa virgem guerreira de Atlântida, que passou por Pirena em determinada parte da história, e no mundo mais moderno se multiplicou nas religiões que aceitam, porque temos que falar que há religiões que não aceitam o princípio feminino. Muito pelo contrário, há religiões que degradam o princípio feminino, degradam a mulher, maltratam a mulher, né, que é uma representação dessa deusa, né, do eterno feminino. Mas as religiões que aceitaram as deusas e as mitologias trouxeram essa lembrança, essa recordação, aí já como uma forma de devocional, ou como disse o Roque, sacralizaram, né? Como aquela imagem como sendo algo divino. Mas a imagem é uma representação, é uma lembrança de um mito, né? Então foi colocada assim, as almas das raças foram criando a Pachamama, a Amaterasu, que é japonesa, a Isis, do Egito, Kali, na Índia, Maria, mas aí a Maria, mãe de Jesus, foi a maior deformação que sofreu a Virgem de Agartha. A maior deformação que sofreu a Pirena e a Ama. E o que essa Virgem da Gruta, né, que seria a continuidade direta da linha iniciada por Ama e Pirena dentro do mito, no sangue dos povos, essa Virgem da Gruta foi resgatada, como eu falei, né? E, nesse sentido, recentemente foi trazida, né? Então, ela não é uma derivação da mãe do Jesus, ou Cristo, né? A Virgem Católica, não. Ela, na verdade, é anterior, né? A Virgem Católica foi, e as outras deusas foram uma recordação, uma alteração dessa recordação do eterno feminino que representa Ama de los Andes. Então, essa restauração foi feita pelo movimento veganista, que recriou essa imagem que foi destruída na época da família de Tarsis, recriou, baseado no livro que chegou até nós, nessa informação histórica que chegou até nós, e na tradição da família de Tarsis, né? Então, é importante deixar bem claro, essa imagem não é uma adoração. Nós não adoramos nenhuma imagem, muito menos a Virgem. Nada de adorar. Simplesmente é a restituição de uma memória perdida. É um resgate, né? Aquilo que a sinarquia, a hierarquia oculta do mundo tentou apagar,
que representa o nosso espírito, a pureza do nosso espírito, a nossa origem atlante, certo? Então, esse chamado de Ama, da Virgem da Gruta, da Virgem de Agartha, de Pirena, da Medusa, esse chamado é para despertar o Víria, é para despertar as pessoas do sono da matéria, né? E nos lembrar, nos recordar do nosso caminho da origem, que somos espíritos puros, que não pertencemos a essa realidade, né? Então, ela nos defende espiritualmente e permite que nós saibamos nos livrar do engano da matéria. E é algo transcendental, porque está no nosso sangue, está no nosso inconsciente. Não é traduzido ou traduzível em palavras. É algo que se sente, é algo para recordar, né? Então, essa presença da Virgem de Agartha, atualmente resgatada pelo movimento veganista, tem essa função, a função de fazer com que nós nos recordemos de uma origem esquecida e propositalmente deturpada ao longo dos séculos, né? Então, vou passar novamente para o Roque, para mais algumas informações importantes, né, Roque? Bom, esse momento a gente fala um assunto que eu já refleti bastante sobre ele. Eu acredito que a maioria dos que nos assistem, que estudam a sabedoria hiperbórea, que são homens, né? Talvez tenham refletido sobre isso também. É a questão do eterno feminino, né? Eu já vi e li alguns comentários de pessoas que ressentem que isso seria uma forma de você querer ablandar a força masculina, enfim, de fazer com que se tenha uma sociedade matriarcal de novo, uma série de coisas ligadas a essa questão. Mas quando eu refleti sobre isso, eu atentei para algo interessante, né? Porque, na realidade, a Ama, que nós estamos vendo aí, ela encarna, ela expressa, ela dá voz, dá corpo ao eco de sei lá quantas partes femininas do nosso próprio espírito que não quedou conosco. Então, na realidade, não é algo à parte. Não só a Ama, como todas as damas que conseguem encarnar a voz, o coro, o ímpeto, a vontade, a torcida que a nossa contraparte feminina tem para que nós regressemos à origem, encarna essa virgem. Então, não é uma questão de mulher ou não, é a expressão. Então, quando a gente vê parte desses aspectos em Inanna, em Atenas, em Minerva, em Pirena, estamos vendo o quê? O eco dessa parcela, dessa parte importante que compõe o nosso próprio espírito que não quedou. Isso é o eterno feminino. E é isso que essas forças expressam para cada um de nós. Então, essa reflexão, para mim, veio muito forte na época, porque é algo muito incompreendido, né? Por que o eterno feminino? Porque, na realidade, esses seres que encarnam essa força acabam sendo a voz, o corpo, a força, a ação dessa parte espiritual que não quedou na matéria. E que, claro, que anseia pelo retorno de cada um de nós. Então, esses aspectos que diz respeito a essas expressões ao longo de diversos momentos da história, Isis, né, Inanna e todas essas partes, né, a Ama, a Pachamama, está exatamente sendo a expressão dessa parte dentro do nosso mundo visível, aquilo que a gente consegue ter contato, aquilo que a gente consegue ver, porque, na realidade, resgatar a nossa Valquíria é algo que só pode acontecer a partir, né, da oitava que a gente precisa dar nessa alma que a gente carrega hoje, quando realmente nos tornarmos espíritos puros, né? Então, esse ponto é um ponto muito interessante de nós entendermos isso e compreender que
tudo que está sendo feito nesse sentido é resgatar esse aspecto. Então, quando nós vemos, por exemplo, esse trabalho sendo feito hoje que eu falo agora, nesse momento, para nós aqui, pelo movimento veganista, né? Quando vocês tiverem a oportunidade de ter contato com detalhes desse processo que dura aí praticamente 20 anos, né? Em que o Pablo Santa Cruz, né, vem realmente buscando resgatar toda essa herança Atlantis, essa virgem que nós estamos vendo aqui atrás da Ida, na realidade é um resgate, é um trabalho feito em cima de todas as mensurações que estão citadas no próprio Belicena. Cada um desses detalhes teve a participação, né, muito delicada, minuciosa, né, para que pudesse trazer o mais próximo possível de nossa recordação nos dias de hoje, o que foi essa expressão feminina naquele momento, o que foi a expressão desse menino de pedra, o que foi a expressão dessa fome que ela vem saciar, porque não tenho dúvida de que nós passamos situações muito próximas disso hoje em dia, não só no que diz respeito à fome espiritual, como a própria questão, né, que diz respeito à própria nutrição de um modo geral, porque há países como o nosso que têm, né, talvez um pouco degradado a sua alimentação, mas há aqueles que nem têm. Então, não dá para dizer que o nosso contexto seja um contexto um pouco diferente daquilo, né? Então, é bem nesse momento que a gente vai entendendo isso e vai compreendendo o que vem fazendo o movimento veganista enquanto resgatar esses princípios. Olhar para a Virgem, ter contato com ela, é mover certas questões anímicas, além do que diz a alma, né, dentro de cada um de nós, aquilo que vai fazer com que o nosso eu real vá cada vez mais recordando desses aspectos, que é a nossa completude espiritual, né? É enxergar dentro desses aspectos, não é uma virgem, uma santa, senão que uma contraparte tão pura e forte como ela expressa, mas que por hora ainda é inacessível a nós, mas fica como uma lembrança, como uma incompletude do ser, como algo que realmente cada um de nós buscamos. Então não há santificação nisso, no sentido de que vai se rezar para uma estátua. Não é isso. É uma força viva, da qual nós hoje somos, vamos dizer, capengas, né? No sentido de que não possuímos isso do ponto de vista, né, internamente falando, né? E o trabalho que vem sendo feito para restaurar esses princípios dentro da nossa época de hoje é algo que sei que a Ida vai falar um pouco mais, a gente pode voltar a falar um pouquinho mais depois disso, mas nesse tocante, nesse momento da Virgem, eu queria colocar esse ponto. Camarada Ida, fica à vontade. A gente observar a diferença que existe, né, entre a Virgem de Agartha, essa imagem, que eu vou falar alguma simbologia com relação a ela, e a Virgem Dolorosa, que seria, né, aquela que aparece muitas vezes, né, chorando pelo seu filho, pela morte do seu filho, né? Enfim, é um culto, digamos assim, né, à dor, ao sofrimento. E, no caso da Virgem de Agartha, é totalmente o oposto. A Virgem de Agartha, ela representa a força, ela representa a resiliência, ela representa o espírito forte, e não a alma chorosa, que foi a grande deturpação. E era necessário que fizessem isso para aproveitar essa lembrança, essa memória no sangue. E alguns até podem dizer que não, esse é um símbolo porque é a mãe e o filho, e isso aí é a base da família, a mãe é de onde nós viemos, e por isso que tem essa ligação. Não, não é simples dessa forma. Não é só uma mãe e um filho. Aí está representando uma humanidade. E aí, no caso, era a humanidade atlântica. E essa virgem não era uma virgem chorosa,
lastimosa, era uma virgem guerreira. Essa é a grande diferença. Era uma virgem que lutava pelo seu povo, para libertá-los da miséria, da dor, da fome, do sofrimento. Então, esse é o verdadeiro mito dessa imagem feminina, né? E ela tem uma simbologia riquíssima nessa virgem. Em primeiro lugar, ela veste um vestido vermelho, e o vestido vermelho representa o sangue. Em compensação, a outra virgem veste um vestido azul e branco, que representa as cores do céu. E o céu é onde estão os sidas traidores. A Virgem de Agartha veste um vestido vermelho para lembrar que no sangue nós trazemos a nossa ancestralidade. E o sangue também representa força racial, hiperbórea, que não está relacionado com a cor da pele, mesmo porque o sangue de todos os seres humanos é vermelho, pelo menos que eu saiba. Não conheço nenhum ser humano que tenha o sangue de outra cor. Enfim, seja qual for a cor da pele ou a etnia, o sangue sempre é vermelho. Já perceberam isso? O menino está representado como estando de pedra branca. A pedra branca, esotericamente, significa a pureza espiritual ou a iniciação. Então, esse menino representa a iniciação espiritual. Ela também traz na sua mão as espigas de trigo, que representam o alimento material, e uma vara. Essa vara é a justiça divina. É a justiça aplicada àqueles que traíram a raça. Também ela pisa uma serpente. Essa serpente que ela pisa é o demiurgo. É a sabedoria do demiurgo, porque as serpentes representam sabedoria. E essa sabedoria é utilizada tanto do lado dos sidas leais e dos sidas traidores e do próprio demiurgo, criador desse universo. E ela está sentada em um trono negro. Esse trono negro representa além do universo, representa a origem, que é escura, que é negra para a alma. A alma não consegue enxergar a origem. Por isso é representada dessa forma. O menino também traz um livro na sua mãozinha, no seu bracinho, um livro que representa, é um símbolo de sabedoria. Ou seja, o iniciado tem que ter sabedoria para purificar-se e retornar à origem. E ele também faz um sinal, que é o chamado Bala Mudra, que é o mudra que representa a runa Kenas, que é a runa que representa os guerreiros. É só vocês verificarem ali em um filme chamado Os 300, que vocês vão ver que existe um símbolo da runa Kenas no escudo dos guerreiros, e não é à toa. Então, ele é um guerreiro, né? Não é um cordeiro, é um guerreiro. Então, essa é a grande diferença da Virgem de Agartha para a outra virgem. Nós vemos também a Medusa como sendo um ser que transmuta o indivíduo em homem de pedra. Né? E na mitologia sinárquica, ela é colocada como um monstro. Mas isso dela transformar o homem em pedra significa justamente que liberta ele das paixões da alma, torna-o imune a qualquer manipulação. Então, essas simbologias têm que ser compreendidas
para se entender o que significa a Virgem de Agartha. Né? Enfim, eu gostaria também de abrir aqui, que nós vamos ver se a gente consegue, não sei se o Roque gostaria de comentar mais alguma coisa, mas eu gostaria de depois abrir para umas perguntas que eu achei interessante, uns comentários que eu achei interessante, da gente colocar aqui, mesmo não sendo live de perguntas, mas são coisas interessantes para a gente complementar o nosso tema. Roque, você gostaria de dizer algo mais a respeito? Tranquilo, Ida, maravilha. Bom, só mesmo fechar, né, essa nossa apresentação de hoje, porque todo esse processo que estamos observando aqui, nossa live de hoje, ela existe porque o movimento veganista está atuante e resgatando esses princípios como tudo. Então, há 20 anos que esse trabalho foi iniciado e exatamente iniciou-se para plasmar essa virgem que está aí, né, Lupus Félix, junto com Pablo, né, e junto com o artista, né, da região, traçar essa belíssima escultura que hoje realmente é o símbolo do movimento veganista, né, no mundo veganista planetário, não um veganista só do Brasil, é importante que se entenda isso, que todo esse contexto existe para que se seja realizado um chamado ao Víria, para que o Víria realmente compreenda o que está sendo feito pelo movimento veganista. Né? Ao trazer toda essa simbologia, ao fazer todo esse revisionismo histórico que está contido nas obras de Nimrod Rosário, na realidade o que se está se fazendo é devolvendo a cada um dos Vírias a possibilidade de ter contato com esse ato aí que se formou na nossa história. Então, todo aquele Víria realmente que estiver disposto a realizar um trabalho sobre si, que tiver contato com esse revisionismo histórico e que todo o trabalho que é feito pelo movimento veganista vai poder realmente ter a chance de resgatar esses princípios dentro de si mesmo. Porque quando nós falamos, por exemplo, lá que todo esse processo foi interrompido, né, exatamente pela penetração do pacto cultural dentro vamos dizer, dos povos em que os atlantes brancos tinham preparado eles para poder realmente continuar com uma obra, né, sobre si mesmo, isso interrompeu o processo iniciático da Terra como um todo. E o que se oferecia em troca disso como iniciação era o processo que ia consolidar o papel da alma. Então, é importante a gente entender o que está em jogo hoje, né? Não estamos buscando discutir nada com ninguém, senão que, na realidade, o que traz o movimento veganista é esse confronto de você para consigo mesmo. É aquilo que você carrega dentro, esse construto que foi desenvolvido em torno da nossa própria alma, que não nos permite ver o que há além. Então, esse aspecto do trabalho e a Virgem de Agartha como nosso símbolo Marte é o símbolo dessa luta, da luta que realmente vai devolver à raça humana a sua real condição e a que veio fazer aqui. Era só isso. Perfeito, perfeito, Roque. Exatamente, falou tudo. E é importante também que a gente tenha isso muito em mente, né? Que é o símbolo do nosso resgate ancestral, né? Nada mais do que isso. E é também um exemplo para nós, um exemplo de luta, para justamente colocar o nosso valor perante nós mesmos, não é para provar para ninguém. Não estamos aqui querendo provar alguma coisa para alguém, receber aplausos, ou ser elogiados. Não, nós estamos passando uma informação que, para nós, principalmente para mim e para o Roque, que desde crianças nós estivemos buscando os mistérios da vida, sempre estivemos buscando. E ao chegar a essa situação que a gente descobre essas verdades, nós não podemos ficar quietos, não podemos ficar calados no nosso canto e guardar só para nós isso.
Por isso nós estamos aqui dando a cara a tapa, recebendo às vezes alguns comentários nada a ver, como diz o povo. E aí, eu gostaria de destacar aqui uma pergunta e um comentário que eu acho que ilustra muito essa nossa. Antes da gente terminar a nossa live, ilustra muito o nosso tema. Eu não sei se a Marlene vai conseguir achar lá no nosso chat, um comentário do Alan BXM, né? O Alan BXM. Ele pergunta assim, é uma pergunta que ele faz: podemos viver com aparência de católicos e sermos hiperbóreos, como fez a família de Tarsis, fazermos uma espécie de sincretismo? Eu gostaria de responder essa pergunta, depois, se Roque quiser comentar também. Então, Alan, eu acredito que não há como fazer sincretismo, tá? Não há fazer sincretismo, porque, como eu mostrei, a Virgem que a Igreja Católica apresenta, ela tem características totalmente diferentes da Virgem de Agartha. Mas o que é que a família de Tarsis fazia? Eles disfarçavam, né? Eles faziam um disfarce, porque se eles fossem pegos naquela época, iriam passar pela Inquisição, iriam passar por a Inquisição, pela aniquilação, iriam sofrer muitas perdas, e eles tinham que continuar a missão familiar. Então, essa necessidade de disfarçar a Virgem de Agartha como a Virgem da Gruta católica era muito estratégica. Era estratégica para eles naquele momento. No momento que nós estamos, eu, sinceramente, assim, a meu ponto de vista, eu acredito que nós temos que respeitar o que as pessoas pensam, a religião da pessoa, e etc. e tal. Por exemplo, se você tem uma família que é católica e que te convida para ir na missa ou num casamento, enfim, você vai respeitando a tradição deles, respeitando a crença deles, né? Agora, uma estratégia também, mas no caso da família de Tarsis era uma estratégia de sobrevivência para poder levar avante a missão. E qual era a missão? Fazer chegar até nós, ao futuro, esse tipo de informação, esses ensinamentos, né? De quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, como sair, né? Então, eles tinham essa missão familiar. Então, Roque, você teria mais alguma coisa que você gostaria de comentar aí? Parece que o sol está incomodando o Roque. Eu não tô tendo como me locomover daqui agora, mas vai isso mesmo. É o seguinte, sincretismo no momento atual, não. Nós não estamos vivenciando ainda, né, um contexto como era vivido naquela ocasião, principalmente com a questão de Roma, né? Então, nós tínhamos Roma um estado muito forte, que fazia uma série de questões, e depois, quando se converteu ao cristianismo, praticamente se converteu com a espada e com a lança. Então, era muito difícil a pessoa se esgrimir disso de alguma maneira. Nós não chegamos nesse ponto ainda. Mas, realmente, hoje, se diz que vivemos num estado laico, né? Onde se pode processar uma série de divisões religiosas, há que se compreender que cada um com seu cada um, né? E aí a gente vai realmente, se for uma questão familiar próxima, dentro do princípio você vai ser político, né? Não sincretismo, não vai aplicar o sincretismo religioso, né? Mas você vai praticar uma política de boa vizinhança. Não adianta você se dispor com esposa, com um amigo, com um tio, com um avô, por conta dessas questões de religiosidade, porque nós não professamos nenhuma religião e também não estamos buscando desenvolver nenhum tipo de fé.
né? O que a gente está buscando, de fato, a gente brinca, né, que é a fé de Filipe, né? Mas é por conta de que nós estamos buscando um despertar. E isso é individual, a gente entende isso, não tem como eu despertar ninguém, né? Então, cada um vai ter seu momento, a gente pode fazer é torcer para que realmente isso aconteça, né? Para que aqueles entes pelo qual você tem apreciação, que você ama, que você gosta, mas prestar sua solidariedade, mas o sincretismo hoje, para dentro, soaria um pouco falso. Naquele contexto lá, era uma questão de sobrevivência, né? Ou você fazia isso, ou você ia ser passado a espada. Então, como eles enxergavam no mito o transfundo real, era possível vivenciar aquela questão ali sem se ultrajar muito. Porque, na realidade, quando ele celebrava lá ao Cristo, ele celebrava ao Cristo Lúcifer. Então, ele não estava ultrajando nem engolindo muito essas questões, né? Então, a gente tem que ter um norte nisso aí. Há certos lugares que a gente deve evitar de ir, mas, enfim, são questões de cada um, né? É isso aí. Perfeito, Roque, perfeito. E tem um outro comentário ali, que é do Marcelo, logo abaixo do Alan, que, inclusive, eu quis destacar o comentário dos homens, né? Porque estamos falando da Virgem, então, muitas vezes, as mulheres se identificam e tal, mas os homens, é interessante o ponto de vista dos homens também, né? Então, no caso aí, o Marcelo, que está ali logo abaixo, é um veganista também, né? Ele está falando assim, que quando ele chegou na SH, ele ficou preocupado em relação à Virgem, porque ele era evangélico, né? Mas depois de me informar a respeito, entendi sua história e simbologia. Isso é algo que eu acho, assim, particularmente, eu acho importantíssimo, importantíssimo, que se a pessoa tem alguma dúvida, tem algum preconceito, alguma coisa relacionada a, 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 a uma crença, como no caso aí o Marcelo, como passou por várias religiões e por último era evangélico, ali a crença de que a mulher, Maria, eles não estavam muito errados também, né? Maria era só a mãe de Jesus, nada mais, né? E não era divina nem nada, né? Mas também não estavam errados, porque realmente era assim. Só que ali também se tenta apagar essa lembrança da Virgem, essa lembrança da potência, do poder da Virgem de Agartha. Então, o que o Marcelo fez, eu vou pegar ele aqui como um exemplo, foi ultrapassar as suas crenças, procurar saber, analisar e tirar suas conclusões. Às vezes as pessoas vêm até mim e falam para mim, eu quero que você diga por que tal coisa não pode ser na sabedoria hiperbórea, qual é a sua opinião e tal. E eu falo, não, você tem que buscar por si mesmo, você tem que ler, estudar e tem que tirar suas conclusões. Não é o que eu falo que é o real. O real é o que você descobre. E o Marcelo mostra aí que ele descobriu por si mesmo, ninguém precisou convencê-lo de nada, né? E é isso que a gente sempre busca na sabedoria hiperbórea. Por que a gente insiste que a pessoa tem que estudar, tem que ver? E aproveitem que a Marlene colocou aí os links da playlist da radionovela, que está também nesse canal, está no canal Sabedoria Hiperbórea SH e está lá no canal da Adriana Andrade, Sementes de Sabedoria Hiperbórea. Então, já tem a playlist, vocês podem assistir e saberem muito mais a respeito de Ama e da Virgem de Agartha, porque ali está sendo contada toda uma história que fala de detalhes que vieram, são informações que vieram por outros meios e que completam toda essa história que é contada lá no livro O Mistério de Belicena Vilca.
Porque mesmo no livro Mistério de Belicena Vilca, a própria Belicena, que escreveu as cartas, ela diz que não é possível contar todos os detalhes. Ela tem que resumir. E mesmo resumindo, é bem grande, o livro é bem grande, porque está contando praticamente a nossa história, né, como humanidade. Só que certas coisas têm que ser resumidas. E na radionovela a gente encontra muitas informações que completam e que tornam mais compreensível a questão, essa questão da Atlântida, a questão da guerra entre os Atlantes brancos e Atlantes morenos, por que existem os monumentos, as construções megalíticas iguaizinhas aqui nos Andes e lá do outro lado na Europa, né? Na Ásia, enfim, ali a gente vai entender muitas coisas a respeito da nossa história, mas um livro só não é suficiente. Nós temos que estudar, nós temos que analisar, nós temos que buscar material e vamos encaixando as peças. E quando a gente encaixa as peças, é que nem quando a gente, né, pega um quebra-cabeça e consegue montar ele todinho, né, uma alegria geral, né? A gente consegue entender os porquês toda aquela quantidade de porquês que a gente trouxe ao longo da vida, né? Principalmente eu, o Rock, né? Pessoas assim já que passaram por muitas coisas na vida e buscaram os porquês. Agora nós temos os porquês, né? Temos tudo? Não, porque a nossa mente, a nossa razão não dá para conceber muitas coisas, mas muitas a gente pode sentir e saber com o sangue, né? Como dizia a própria Belicena Vilca, né? Então é isso da minha parte. Eu queria agradecer a vocês, né, por essa tarde maravilhosa, novamente, falando de sabedoria hiperbórea, destrinchando aí certos conceitos, certas informações que às vezes são distorcidas, né? E principalmente trazendo para vocês a importância do nosso estandarte, de um dos nossos estandartes, que é a Virgem de Agartha, né? Nós a temos simbolicamente como a nossa comandante, a comandante do exército, né? Que está lutando contra a mentira da sinarquia nesse mundo moderno, tá? Então, vou passar a palavra ao Roque para as suas despedidas ou para acrescentar alguma coisa a mais também, Roque, fique à vontade. Camarada, excelente aí, estamos chegando ao final da nossa atividade dessa semana, né? É uma alegria muito grande, temos aí o dever cumprido, né? E é muito importante isso que a Aida ressaltou com relação às palavras do Marcelo, né? É muito fundamental, é importante, é objetivo que cada um tire suas próprias conclusões. Dentro da sabedoria hiperbórea, a gente fala que nós desenvolvemos estudos, né? Mas esses estudos não tem ninguém ensinando nada para ninguém. O que você tem ali é a oportunidade de você estar exercendo em conjunto a sua compreensão sobre a ótica daquele determinado ponto ali. E nós estamos muito acostumados a apreciar informações, respostas prontas ou ditas por quem a gente acredita que tem mais tempo, sabe mais do que a gente. Isso é um erro muito grande, porque você vai ser responsável por suas decisões. Não permita que ninguém tome decisões por você. E para você ter suas decisões, você tem que ter suas próprias conclusões. Daí o sentido que nós damos ao estudo das obras, né, do Felipe Moyano, das obras hiperbóreas, para que você tire suas conclusões. Não se deixe levar por palavras, né, bonitas ou enfáticas, porque isso pode, na realidade, ser palavras ocas, né, que você vai estar respondendo ao assumir, né, aquilo como verdade sua.
Então, é muito importante que vocês se sintam à vontade para participar conosco dos estudos, e é sempre uma satisfação renovada estar aqui nessas lives. Boa noite a todos, tenham um excelente final de domingo. Bem, eu ia terminar, agora vamos dar o recado da Marlene, né? No próximo domingo, 16 horas, continuaremos com a nossa minissérie, no episódio 6, Belicena Vilca e o Mistério Guardado, o papel do livro como revelação iniciática. E antes de terminar, antes de dar um até logo para vocês, eu gostaria só de comentar uma pergunta que foi feita aqui pelo Luiz Domingos Borges, se nas nossas dificuldades, naquele momento de angústia e de grande dor, devemos clamar ou nos abrir com o diálogo à Virgem de Agartha. Olha, na verdade, eu particularmente não clamo para ninguém. Mas isso sou eu. Né? Eu não tenho a Virgem de Agartha como uma santa a qual eu recorro e fico pedindo alguma coisa, né? Porque, como a gente disse, ela não é objeto de sacralização. Mas se a pessoa se sente bem, psicologicamente, ela se sente bem em conversar com a Virgem de Agartha, tem um quadrinho dela lá, resolve conversar com ela, resolve bater um papo, vamos dizer, também nada é proibido. Na sabedoria hiperbórea, a gente não proíbe ninguém de nada e a gente também não direciona a pessoa a fazer as coisas. Cada um tem que descobrir por si aquilo que lhe cabe, aquilo que é da sua liberdade de fazer. Se a pessoa se sente bem conversando com a Virgem de Agartha, isso lhe acalma, lhe traz algum tipo de inspiração, às vezes, muito bem. Mas não é necessariamente o que nós fomos ensinados, né, nas igrejas, nas religiões, de clamar por Jesus, clamar pela Nossa Senhora, clamar por um determinado santo, enfim, não é isso, porque a sabedoria hiperbórea não é religião. Temos que deixar isso bem claro. Sabedoria hiperbórea é um estudo iniciático que vai do espiritual ao extraterrestre, vai do histórico ao esotérico. É uma gama tão grande de conhecimento que a gente não pode encapsular em algum dogma religioso. Então, é importante que a gente deixe bem esclarecido isso, tá? Cada um faça da forma como bem se sentir, né? Mas nós, particularmente, não adoramos a Virgem e não pedimos nada para ela. Eu, particularmente, não. Mas é isso, agradecendo imensamente a assistência de todos vocês, aí os comentários magníficos no chat, eu vi alguns, eu fico aí bisoiando, né, os comentários, e a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês, acompanhando essa minissérie, e a cada vez mais vamos tentando explorar esse mundo complexo da sabedoria hiperbórea, certo? Então, força e honra, graça e valor a todos. Até a próxima. Tchau.